Meu nome é Guilherme Gomes. Eu trouxe esse artigo que eu acho muito divertido. Na verdade, é um dos artigos que eu mais gosto de forma geral, assim, em temas de antidumping, de defesa comercial, porque ele faz uma relação super divertida com os atos de concentração do CAD. E a metodologia, na verdade, desse artigo, eu até me inspirei para fazer o meu TCC. Então, assim, eu espero que vocês gostem também. Eu acho uma leitura muito, muito boa e bem, bem leve, assim, de ser feita. É, se quiser passar, seria ótimo. Tá. Beleza, então a apresentação está dividida em 4 partes. Primeiro, a introdução tanto do artigo quanto de alguns conceitos importantes, antes de entrar no que é discutido no artigo em si. Depois a gente segue para a metodologia, que é bem divertida, os resultados que foram conseguidos e uma conclusão. Então, o nome do artigo, né, são Atos de Concentração nos Setores Mais Protegidos por Medidas Antidumping. O autor é o Rafael Oliveira. Ele é mestre pela FEA da USP, né, então economista como a maioria de nós. Ele participou do PINCAD, que é o programa de intercâmbio do CAD, em 2020. E desse programa de intercâmbio que veio esse artigo. Então é legal porque você vê que foi uma pessoa que teve uns insights, que a gente vai ver mais para frente, que conseguiu fazer uma análise acadêmica bem legal em cima disso. Esse artigo foi publicado na Revista de Defesa da Concorrência, que é uma publicação do CAD, e foi publicado em dezembro de 2020. Faz, acho que 2 edições. Então, ele é bem recente, assim, dá para fazer umas análises bem próximas da nossa realidade. Então, o objetivo do artigo é fazer uma relação entre defesa comercial, principalmente das medidas antidumping, e da defesa da concorrência no Brasil. E aí, como é que ele vai fazer isso? Ele analisa o perfil dos atos de concentração nos setores industriais que têm o maior número de medidas antidumping em vigor. Aí, na parte da metodologia de resultados, a gente vai entender melhor um pouquinho como é que ele fez isso. Mas, primeiro, eu sei que nem todo mundo aqui conhece defesa comercial e defesa da concorrência. No ano passado, teve uma apresentação que eu fiz no PET em maio, e que a gente tratou. Eu tratei um pouquinho dessa relação entre defesa comercial e defesa da concorrência, mais na questão do impacto que a defesa comercial tem na concorrência do mercado. Então, a gente não vai ficar tanto nessa questão das definições. Quem tiver interesse, eu passo depois o link da apresentação que está no YouTube. Mas só para deixar todo mundo aqui no mesmo nível, né? A gente tem que defesa comercial é um conjunto de medidas. Então, medidas antidumping, compensatórias e salvaguarda, que protegem a indústria doméstica de um país contra as importações desleais. Essas importações desleais têm vários tipos. Cada uma das medidas vai proteger a indústria doméstica contra uma importação considerada desleal. Esse conceito de desleal, ele é complexo, ele depende do critério que você está usando, mas, de forma geral, a gente usa os critérios que são definidos pela OMC. Então, na prática, o que faz a defesa comercial? Ela funciona como se fosse uma sobretarifa sobre as importações desleais. Você impõe uma tarifa àquelas importações de forma a restringir a entrada delas no mercado, no caso, né, da gente, do mercado brasileiro, e para proteger a indústria doméstica do dano que ela está sofrendo com aquelas importações. Já o se... Aí, tá, beleza. Aí tem um conceito muito importante que na economia a gente costuma fazer muita confusão, que é o antidumping e o que é dumping. Então, primeiro, o foco desse artigo vai ser na relação dos atos de concentração com a medida antidumping. Aí, para deixar claro para todo mundo, o que são medidas antidumping? Elas objetivam restringir que causam um dano à indústria doméstica. Aí entra a questão: o que é dumping? Temos um problema aí conceitual, que dá muito problema, tanto na aplicação da defesa comercial, quanto em discussões acadêmicas, que é conceitos diferentes para a mesma palavra. A gente tem 2 conceitos. O conceito usado por defesa comercial, então, na prática da ação, né, da legislação internacional, do tema,
a definição adotada é essa, que ocorre dumping quando uma empresa que exporta um produto para o Brasil a um preço inferior ao praticado por ela nas vendas no seu próprio país. Então, vamos dizer que tem uma empresa na China que vende o produto X para o Brasil e ela vende para o Brasil a um preço mais baixo do que ela vende internamente na China. A China não é um exemplo muito bom, não, porque tem um problema lá de ser ou não uma economia de mercado, mas esse é o conceito. Só que na economia, o conceito é outro. E isso dá muito problema. Mas quando a gente vai estudar economia internacional, o dumping é entendido como uma parte da estratégia da diferenciação de preços que uma firma faz ao cobrar um preço menor no seu mercado externo, então nas suas exportações, do que no mercado doméstico. Aí, obviamente, o preço vai ter uma diferença aí do preço que ela cobra internamente e o que ela exporta. E a economia não costuma fazer juízo de valor em relação a isso. Normalmente é visto como uma estratégia, mas que não tem um critério aí de se é correto, de se causa problemas. Mas esses dois conceitos causam muita confusão. Então, assim, no que a gente está analisando agora, a gente vai considerar o conceito de defesa comercial, tá? Para considerar o que é dumping. Aí, só introduzindo rapidamente a defesa da concorrência, ou antitrust também, como é conhecido, normalmente economistas chamam de defesa da concorrência, o pessoal do direito chama de antitrust, mas a gente está falando basicamente da mesma coisa. A defesa da concorrência, ela tem o objetivo de proteger a eficiência econômica de um país. E como é que você faz isso? Por meio da concorrência. Você garante que está tendo concorrência no seu país e que isso vai trazer os benefícios que, né, a teoria econômica reconhece da concorrência em um mercado que é o objetivo, né, da garantia da defesa da concorrência. Aí, no Brasil, quem é a autoridade que é responsável pela defesa da concorrência é o CAD, né, o Conselho Administrativo de Defesa Econômica. E aí, o CAD, ele é responsável tanto por decidir sobre os atos de concentração, que vai ser o que a gente vai analisar nesse artigo, e julgar condutas que são possivelmente nocivas à livre concorrência. A gente não vai pegar essa parte das condutas né, que são nocivas à livre concorrência, mas a gente vai focar nessa parte dos atos de concentração. E continuando a nossa parte de conceitos, é bom entender o que são os atos de concentração econômica, porque vai ser o foco desse artigo. Então, são atos de concentração econômica, fusões, aquisições, incorporações, entre duas ou mais empresas. Então, basicamente, se eu tenho a minha banquinha de cachorro-quente, aí eu compro a banquinha de cachorro-quente do meu concorrente. Eu estou fazendo um ato de concentração. Eu estou, né, nesse caso, adquirindo uma concorrente minha. Isso quer dizer que assim todo ato de concentração na economia vai ter que ser mandado para o CAD, vai ter que ser analisado pelo CAD? Não fazia nem sentido. O CAD ele só analisa casos que podem ter algum impacto na economia e na concorrência do mercado brasileiro. Então, a gente tem um critério que tem a legislação que define, mas que só casos, atos de concentração que na análise, né, do faturamento bruto ou do volume de negócios no Brasil no último ano, que correspondam a pelo menos 750 milhões de reais de uma empresa, e a outra empresa que está participando desse ato de concentração tenha pelo menos tenha registrado pelo menos 75 milhões em operações ou no faturamento bruto no ano passado. Esses são os critérios. Para a gente não vai ser tão importante, é mais só entender exatamente o que a gente está tratando de atos de concentração e de mostrar que os atos de concentração que são analisados pelo CAD só são né, assim, para os nossos critérios, são grandes acordos, né? Grandes compras, 750 milhões de faturamento em um ano não é pouca coisa. Então, é para vocês entenderem qual é o tamanho das operações que a gente está falando. E tem uma coisa importante aí, que os atos de concentração, ao mesmo tempo que eles aumentam a eficiência dos agentes econômicos, né, acaba sendo o objetivo de você fundir empresas, você comprar uma outra empresa, é aumentar
a eficiência econômica das suas operações, diminuir custo de operação, diminuir custos fixos, tem diversos benefícios. Mas também isso pode levar a problemas no mercado, né? Possivelmente a práticas anticompetitivas, e o CAD faz essa análise desses atos de concentração. Mas esse é o conceito que a gente vai analisar aí para frente. Então, agora, de verdade, começando o que foi analisado no artigo. A metodologia que o autor segue é dividida em duas partes. A primeira parte, ele analisa o perfil e os setores das medidas antidumping. E essa análise, particularmente, eu achei super divertida, porque ele faz uma coisa super legal. Ele busca analisar, né, o perfil das medidas antidumping, entender, ok, quais são os setores mais protegidos da competição externa. Mas aí você tem uma questão. Como é que você analisa setor? Como é que você analisa produto? Tem uma diferença aí entre as formas de análise desses dois objetos. Então, qual foi a metodologia que ele fez? Ele converteu a nomenclatura comum do Mercosul, né, a NCM, que é usada nas medidas antidumping. Quer dizer, as medidas antidumping, elas têm um foco no produto, né? Ela está analisando um produto e o mercado daquele produto. E converteu a NCM para a CNAE, que é o Código Nacional de Atividades Econômicas. E a CNAE, ela é usada nos atos de concentração. Então, você vê um outro foco do CAD. O CAD, ele tem um foco nas atividades econômicas, né, no setor que está sendo analisado. E essa metodologia é super importante porque se ele não fizesse isso, não era possível comparar os dois. Não é a mesma. Eles não falam a mesma língua, não são compatíveis diretamente. Você tem que fazer uma conversão. Tem uma planilha que foi que ele usou, que é do IBGE, que faz essa conversão. Você consegue fazer um PROC-V e fazer essa comparação entre os dois. E é bem legal, porque aí você abre um monte de portas de análises para fazer esse tipo de comparação. Aí, beleza. Aí, fazendo essa análise dos setores das medidas antidumping que estão em vigor pela perspectiva do CNAE, não mais das NCMs, aí ele mostra aqui que na divisão CNAE, que é uma agregação ampla da CNAE, a gente tem os setores que tiveram mais medidas antidumping em vigor. Nós temos, que estão em 2020, né, com medidas antidumping em vigor, nós temos a metalurgia, a fabricação de produtos de borracha e de material plástico e a fabricação de produtos químicos. Isso, gente, é bem interessante porque na literatura sobre antidumping tem esse reconhecimento muito comum de que esses setores, né, que são setores muito intensivos, primeiro em capital, e também que a característica desses setores se beneficia, né? Setores são beneficiados quando tem uma estrutura mais concentrada, mais verticalizada de produção. E você consegue ver isso nesses dados, né? Dos principais setores com medidas antidumping. Aí, seguindo, cadê? Aí, agora aumentando, na verdade, desagregando a CNAE, a gente entra nas classes, que é já uma divisão bem pequena. A gente tem que as principais classes com medidas antidumping em vigor são a fabricação de pneumáticos e câmaras de ar, então associada à borracha, né? A fabricação de bens intermediários para plastificantes, resinas e fibras. Então, aí tem um pouco de setor químico, mais setor químico mesmo, e fabricação de resinas é, termoplásticas também, entra no setor químico. Então, você vê que fica focado também, tem os outros setores de aço, então você vê que tem, como a gente já tinha visto na outra, né? Metalurgia, setor químico, borracha, que são os principais setores. Beleza, essa foi a parte 1 da metodologia. Agora, ele faz, que é a inovação desse artigo, ele faz a relação entre os atos de concentração e as medidas antidumping. Aí, qual que foi o objetivo dele? Analisar os atos de concentração ocorridos, né? Então, ele pegou o período mais recente, que era de 2015, janeiro de 2015 a fevereiro de 2020, e correlacionar com os setores mais protegidos com medidas antidumping. Então, você vai ver, nos setores que estão mais protegidos por medidas antidumping em vigor, durante esse período que ele analisou, como que se deu os atos de concentração que foram analisados pelo CAD.
Aí, para fazer isso, ele pegou o painel de metadados de atos de concentração do CAD. Esse painel é de uso interno do CAD, mas também por ele ter participado, né, do PINCAD, ele conseguiu acesso, conseguiu conhecer essa plataforma, essa base de dados, e fazer essa correlação, ter essa ideia de análise. Então, a base que ele usou de atos de concentração, ela considera 2.056 atos de concentração, muita coisa, né? De 2015 a 2020. E esses atos, eles estão relacionados a 2.420 mercados relevantes e 478 segmentos distintos da CNAE. Então, é muito amplo. São setores da economia inteira que são considerados. Aí, os principais segmentos dos atos de concentração desse período foram geração de energia elétrica, incorporação de empreendimentos imobiliários e atividades imobiliárias de imóveis próprios. Mas beleza, a questão aí que ele pondera, nenhum dos 5 principais segmentos que estão associados aos atos de concentração possui medidas antidumping em vigor. Aí você pensa, mas por quê, né? Não faz muito sentido. Mas o que ele traz? Que a gente tem uma relação entre bens comercializáveis e bens não comercializáveis. No artigo, ele coloca como tradables e não tradables. Mas qual que é a questão? O antidumping, ele é aplicado, né, por definição, por legislação, ele é aplicado para bens que você consegue comercializar, né? Se você está aplicando antidumping contra importações, então necessariamente você precisa estar tratando de bens que você consegue exportar, importar, né? E setores que têm esse tipo de comércio. São todos setores da economia que tem isso? Obviamente não, né? Então ali, por exemplo, tinha o setor de energia. Energia não entra nisso. Imóveis, você não consegue exportar um imóvel. Então, por definição, você não consegue analisar isso. Então, ele faz a diferença dos bens e serviços tradables, né, que podem ser comercializados internacionalmente, que são manufaturas, bens alimentícios, esses que a gente já citou, e bens e serviços não tradables, que não podem ser comercializados internacionalmente. Então, construção, como eu falei, serviços públicos e serviços mobiliários. Então, esses, por não serem comercializáveis nesse sentido, não entram na comparação. Então, ele restringe, ele faz um corte na base de dados e tira esses atos de concentração relacionados a setores não tradables e deixa só os setores tradables, de forma que é possível fazer essa comparação. Aí, mas aí, como a gente vai ver no slide seguinte, tem um quadro do artigo que a gente vê que não tem uma correlação clara entre você ter atos de concentração e medidas antidumping. Aí eu vou mostrar e a gente vai discutir um pouquinho. Mas beleza, esse aqui é o quadro que ele colocou no artigo. Então você vê aqui, ó, números de atos de concentração e números de medidas de dumping. A gente consegue ver aqui que na base de dados já consolidada, aqueles outros, só dos produtos tradable, a gente tem um número muitos atos de concentração que não têm medidas antidumping aplicadas. Né? Você consegue ver aqui diversos das classes da CNAE com atos de concentração que não têm medida antidumping. E algumas que têm, você consegue pegar, né, aqui, ó, essa aqui, tem, se não me engano, são cinco atos de concentração nessa classe KNAI e que tem 17 medidas antidumping. Então, mas são casos isolados, né? A maioria segue essa regra aqui. Então, por isso que aquela correlação deu baixíssima. Mas isso impede a nossa análise? Não. Por quê? Aí o autor apresenta umas ponderações. Um setor que ocorreu diversos atos de concentração, não necessariamente é concentrado. Porque se você for pensar, um setor que está tendo, né, muitas compras entre empresas, que está tendo muitos atos de concentração, muitas fusões, necessariamente ele precisa ter muitas empresas nele. E quando você tem muitas empresas, você tende a ter um setor não concentrado. Então, por isso que ele fala assim, não tem uma correlação clara entre concentração e fala assim, esse setor teve muitas concentrações, né? Muitos atos de concentração, então ele é concentrado. Não, na verdade seria quase o oposto, né? Então, aí ele cita esse artigo, que também é muito interessante, do Canablé Júnior e do Oliveira, que eles mostram que há uma correlação entre a aplicação de medidas antidumping e o grau de concentração dos mercados.
Mas aí que está o ponto. Qual foi a nossa análise? A gente comparou a aplicação de antidumping e o número de anticoncentração. Isso não tem uma correlação clara. Mas a aplicação de antidumping e o grau de concentração naqueles mercados tem, que é o que esses autores trazem nesse outro artigo. Esse não vai ser o foco, mas é para mostrar que tem essa questão de que os atos de concentração, quando estão relacionados à medida antidumping, você não pode trazer essa relação direta. Tem que fazer uma análise assim, dentro disso para poder entender exatamente quais são os pontos de principal observação. Aí, beleza. Aí, quais foram os resultados da metodologia que o autor usou? Ele focou em 3 segmentos, nos 3 segmentos com mais medidas antidumping em vigor, né? Em relação aos atos de concentração, aos segmentos da CNAE, que a gente está analisando, e as medidas antidumping nesses segmentos da CNAE. Então, nós temos 3. A fabricação de pneumáticos e câmaras de ar, fabricação de bens intermediários para plastificantes, resinas e fibras, e fabricação de resinas termoplásticas, que nem a gente já tinha visto antes. Aí, beleza, ele focou nesses 3, para poder fazer análise em cima disso. Aí, a primeira análise foi em relação ao tempo médio de análise desses processos dentro do CAD. Então, esses setores, eles costumam, alguns, na verdade, a gente vai ver, tem um tempo de análise maior do que a média geral dos atos de concentração analisados e do corte para o segmento tradable. Então, nos 2 tipos de rito, né, o rito ordinário, que tem uma média geral de 18,1%, a gente vai comparar depois no gráfico seguinte os números da análise que ele fez, e para tradables tem 18,3%. Já o rito sumário tem uma média geral de 130 dias e para bens tradable com corte de 134. O rito ordinário, pela definição, né, ele é um rito mais simples, então ele é feito de forma bem mais célere, tem um limite de 30 dias. E o rito sumário, ele é feito com mais detalhes, depende de caso a caso. Mas tem essa que explica a diferença dos períodos. Mas aí o foco é analisar a relação da média e dos bens tradables com os principais setores com medidas antidumping em vigor, que é isso que ele fez. Aí, acho que eu vou seguir, depois eu volto. Mas aí, beleza. Aí, o que ele fez? Ele mostrou aqui a comparação, primeiro, dos ritos sumários para os 3 setores, né? Então, a gente vê... Será que vai voltar aqui? Voltou, ótimo. Que o rito sumário tem uma média geral de 18,1 e para bens tradable, 18,3. Você vê que os 3 setores estão com períodos maiores do que a média, né, com esses 2 cortes. E no rito ordinário, na verdade, eu acho que eu me confundi. Mas aí no rito sumário, a gente tem que a média geral é 130 e o tradable 134. E a gente vê que em relação a essa média, só o bens de fabricação de resinas termoplásticas que tem uma análise maior do que a média. Aí nisso ele pondera, tanto nesses dois quesitos, o autor pondera que nesses setores que já se tem um conhecimento, que tem medidas antidumping, que tem tarifas de importação que impedem a entrada de importações, né? Então tendem a restringir a concorrência, eles são analisados com mais cuidado. Então, por isso que teria essa diferença das análises, né? Das análises conduzidas pelo CAD nesses atos de concentração em relação a outros atos de concentração. Segunda análise que o autor fez foi a abrangência geográfica e o valor total das operações dos atos de concentração. Essa análise ela é bem legal. Por quê? Nos atos de concentração, você tem diferentes abrangências geográficas do mercado relevante que está sendo analisado naqueles atos de concentração. Então, você pode, né, ter um mercado estadual bem focado, né, tipo, sei lá, uma padaria, tipo, bem, sabe, bem dentro da sua cidade, o nacional e internacional. E ele faz essa comparação da abrangência geográfica. Então, você tem essa primeira análise que os atos de concentração relacionados à fabricação de resinas termoplásticas tem, em sua maioria, uma abrangência internacional do seu escopo de análise. E, além disso, a segunda análise que ele faz nesse gráfico é do valor total das operações. E a gente vê que, disparado, a fabricação de resinas termoplásticas tem um valor muito maior que os demais. Aí,
Então, é em relação à análise que está sendo feita da, dos setores com as principais medidas antidumping. Beleza, e a última análise é em relação às decisões do CAD. Então, ele analisa que o padrão de decisões do CAD de 2015 a 2020 se manteve por setores que analisados, né, para os 3 setores que a gente está analisando, a gente vai ver isso no próximo gráfico. Mas aí, só para fim de comparação, antes da gente ver, a gente tem que as taxas de aprovação do CAD nesses 5 anos foram sem restrições, foram de 93% dos atos de concentração aprovados, com restrições foi de 1,44%, e as reprovações lá de concentração foram apenas 0,25%. Então, você vê que, de longe, os atos de concentração analisados pelo CAD são aprovados sem restrições. Aí, o autor comenta que, obviamente, né, assim, percebe-se claramente que esse padrão se mantém também nas decisões dos setores com mais medidas antidumping. Então, eles foram, de forma geral, aprovados sem restrições e teve, né, só 2 casos ali de atos de concentração aprovados com restrições nessa última KNAI. Beleza, aí ele faz essas 3 análises. Aí agora a gente pode ir para umas conclusões que foram as trazidas pelo autor. Então, a grande, né, contribuição desse artigo é evidenciar, ainda, né, de diferentes formas, a sobreposição existente entre defesa comercial e defesa da concorrência. De novo, a gente tratou pouco em relação a isso, né? Mas, de qualquer forma, você pensar que uma medida antidumping ela vai restringir importações e, por restringindo importações, ela vai aumentar, né, vai diminuir a concorrência no seu mercado, porque vão ter menos importações entrando. Então, por definição, elas têm relação, né? Então, nesse tipo de discussão que esse artigo se insere. E essa bibliografia é gigantesca, eu acho divertidíssimo. Eu tratei isso na apresentação que eu fiz em maio do ano passado, mas que esse artigo traz várias ponderações super interessantes. Então, ele primeiro identifica quais são os segmentos industriais e os mercados relevantes que merecem maior atenção do CAD, porque são os setores que têm mais medidas antidumping que estão aplicadas. Então, quando o CAD, por exemplo, já pegar um desses setores, já é recomendável que olhe com mais cuidado para os atos de concentração, por saber que já tem restrições, já tem medidas em outros meios que restringem a concorrência, tendem a restringir a concorrência naqueles segmentos. Aí o autor pondera que os resultados eles não permitem identificar relações causais, né? Isso teria que fazer uma outra abordagem, mas que a contribuição dele é fazer essa relação entre medidas antidumping e os atos de concentração que foram aplicados pelo CAD, e entender como que eles se relacionam, se tem alguma relação aí que pode ser explorada. Aí, a parte que eu mais gosto desse artigo é a metodologia, porque eu achei ela super divertida, essas análises com base em dados, né, dados de base de dados, de fazer as comparações são muito legais, consegue descobrir um monte de coisa em cima disso, sempre ajudam a colaborar com análises teóricas. Então, o autor até sugere que essa metodologia pode ser usada para analisar atos de concentração específico. É divertido mesmo. Mas pratos de concentração específicos para monitorar, por exemplo, você aplicou uma medida antidumping em um mercado e você estende esse período para frente. Teve atos de concentração nele? Ou será que antes de aplicar a medida antidumping tiveram atos de concentração nele? Podem ser exploradas coisas nisso. E fazer essa relação entre os dois, né, por meio da conversão para NCM para KNAI, depois a comparação com os metadados do CAD, permite esse tipo de análise. Então, eu usei essa recomendação dele, né, Ries? Mas eu acho que essa é a principal, e o autor destaca que essa é a principal contribuição dele para a literatura. Bom, de forma geral, esse é o artigo, né? Ele é bem legal, recomendo assim quem tiver interesse na área
Ele é bem curto, acho que são 20 e poucas páginas, mas o Rafael escreve bem porque ele consegue discutir esses temas que são bem complexos de uma forma leve. Não é todo mundo que discute esses temas que consegue, então eu recomendo a leitura. Espero que vocês tenham gostado. Esses temas são muito, muito complexos, envolvem diversos temas, mas eles, acho que tanto para o direito quanto para a economia, tem muita aplicação. Você consegue explorar várias discussões em cima disso. Então, bom, então é isso. Eu agradeço e a gente vai entrar agora para um momento de discussão, para caso vocês tenham aí questionamentos e outros pontos que a gente pode levantar em relação a esse artigo. Muito obrigado, gente.